Motorista de app recebe corrida suspeita de mãe e criança. A pergunta inocente, finalmente vamos escapar, o deixa tremendo de desespero. Pedro ajustou os espelhos do carro enquanto ainda estava estacionado na pequena praça do bairro Buritis, em Belo Horizonte. A noite tinha começado tranquila, como tantas outras em seus 2 anos como motorista de aplicativo. Já havia completado 2 corridas curtas entre bairros vizinhos e, com o tanque meio cheio e o celular bem carregado, se preparava para seguir madrugada adentro. O ar-condicionado estava ligado, tocava uma playlist suave de samba de raiz e a cidade parecia respirar com menos pressa naquele início de noite. Quando a notificação surgiu na tela do celular, uma chamada no bairro Nacional, região mais afastada e pouco movimentada àquela hora, Pedro hesitou por alguns segundos. Normalmente não gostava de pegar corridas em áreas assim, especialmente quando o destino não aparecia logo na confirmação, mas algo na situação parecia comum o bastante para não levantar suspeitas. Confirmou a corrida e girou o volante com a confiança de quem já viu de tudo em noites dirigindo para desconhecidos. Ao chegar na rua indicada, Pedro diminuiu a velocidade e observou ao redor. A iluminação pública era escassa e as casas pareciam todas mergulhadas em um silêncio quase suspeito. Estacionou em frente ao número indicado e olhou para o portão fechado. Por um instante, pensou que ninguém apareceria. Mas antes que pudesse cancelar a corrida, o portão rangeu lentamente. De dentro da escuridão, surgiu uma mulher de aparência cansada, vestindo um casaco amassado e calça jeans desbotada. Ao lado dela, uma menina com cerca de 7 anos, de mochila nas costas, e um olhar fixo no carro caminhava sem dizer palavra. As duas se aproximaram e entraram rapidamente no veículo. Pedro notou que a mulher olhava em todas as direções antes de fechar a porta. O gesto instintivo de cautela não passou despercebido. A mulher se sentou no banco de trás, puxando a filha para o canto, e deu um breve boa noite, sem encarar diretamente o motorista. Pedro respondeu com um aceno de cabeça, enquanto o aplicativo exibia o trajeto. O destino era fora da cidade, uma estrada pouco usada que levava até a área rural entre Betim e São Joaquim de Bicas. Não era exatamente um local turístico ou de fácil acesso, mas Pedro evitou fazer perguntas. Ligou o carro, engatou a primeira marcha e iniciou o trajeto. A menina, com dificuldade para alcançar o cinto, se inclinou para a frente e, encarando Pedro pelo espelho retrovisor, perguntou com voz baixa e suave: "Moço, é hoje que a gente consegue escapar, né?" A pergunta, aparentemente inocente, soou como um trovão no silêncio do carro. Pedro sentiu um arrepio subir pela espinha e apertou levemente o volante. Não respondeu de imediato, esperando que a mãe dissesse algo, e ela o fez com um sorriso breve e constrangido. "Desculpa, moço, minha filha tem uma imaginação muito fértil. Vive criando histórias. Ela acha que tudo é como nos filmes", disse a mulher, tentando aliviar a tensão. Pedro riu nervosamente, ainda sem saber como reagir, e voltou a concentrar os olhos na estrada. Mas a frase da menina martelava em sua cabeça, criando um desconforto difícil de ignorar. Enquanto seguia pela avenida principal em direção ao anel rodoviário, Pedro tentou se distrair com pensamentos aleatórios. Mas a inquietação persistia. Lembrava-se de outras corridas em que passageiros diziam coisas estranhas. Porém, aquela tinha sido diferente. Havia algo na maneira como a menina falou, uma mistura de esperança e medo, que não combinava com uma simples brincadeira infantil. E a forma como a mãe reagiu, tão automática, quase ensaiada, só contribuía para aumentar a estranheza do momento. Pedro não era um homem dado a teorias da conspiração, mas aprendera em sua experiência nas madrugadas da cidade que às vezes as aparências mentem. No banco de trás, a menina apoiava a cabeça no ombro da mãe enquanto olhava pela janela, com olhos atentos. Pedro notava os movimentos dela pelo retrovisor. A mulher parecia desconfortável com o silêncio e puxou conversa. "Você dirige há muito tempo? Já viu de tudo, né?" Pedro assentiu e respondeu que sim, que era motorista de aplicativo havia 2 anos e que cada dia era uma surpresa diferente. A mulher deu um sorriso rápido, mas não insistiu no papo. O clima era carregado por algo não dito,
uma tensão que nenhum dos três parecia disposto a nomear. A estrada foi ficando mais escura conforme se afastavam do centro da cidade. O destino continuava distante, e Pedro aproveitou um trecho de sinal para checar novamente a rota. Estranhou que o destino final apontado pelo aplicativo não fosse uma residência nem comércio registrado. Era apenas um ponto em uma estrada de terra marcado com coordenadas. Quando comentou isso com a mulher, ela respondeu sem hesitar: "É onde ninguém vai procurar." A frase caiu como um peso no peito de Pedro, que passou a suar discretamente, mesmo com o ar-condicionado ligado. As palavras dela vinham carregadas de algo que ele não sabia se era desespero ou resignação. Onde ninguém vai procurar não soava como o tipo de lugar que alguém escolhe para descansar ou passear. Soava como fuga, escondido, exílio. Pedro evitou perguntar mais, mas seu corpo inteiro já estava em estado de alerta. Ele olhava o retrovisor constantemente, observava a estrada com atenção redobrada e começava a planejar alternativas. Sabia que, se algo estivesse realmente errado, precisaria agir com inteligência. A estrada adiante era escura e solitária, e o GPS já indicava que dali a 10 minutos não haveria mais sinal de internet. Pedro considerou interromper a corrida com uma desculpa qualquer. Pane no carro, por exemplo, mas ainda não tinha motivo real para isso. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. À sua frente, quilômetros de estrada vazia. Atrás, uma mulher em silêncio e uma criança que, com poucas palavras, tinha jogado sua noite no abismo da incerteza. Pedro sabia que, a partir daquele momento, aquela não seria mais uma corrida comum. E não importava o quanto tentasse racionalizar. A verdade é que aquela simples pergunta, feita com voz doce e olhos esperançosos, não deixaria mais seu pensamento. "Moço, é hoje que a gente consegue escapar, né?" Continuou dirigindo, mas agora cada quilômetro parecia mais longo que o anterior. Pedro continuava com as mãos firmes no volante, mas seu foco já não era apenas a estrada à frente. Desde que a menina dissera aquela frase, um ruído constante parecia atravessar seus pensamentos. A pergunta ecoava como um alerta, uma espécie de chave que abriu uma porta silenciosa dentro dele, uma onde moravam o instinto e a suspeita. Não era a primeira vez que enfrentava situações estranhas em corridas. Já pegara passageiros alcoolizados, em fuga de brigas, até mesmo pessoas que choravam sem dizer palavra, mas nada se comparava àquele silêncio denso, aquela mistura de tensão e aparente calma que agora dominava o interior do veículo. A mulher parecia tentar esconder algo, embora tivesse um semblante treinado para disfarçar. A menina, por outro lado, havia voltado ao silêncio absoluto, mas seu olhar nunca deixava o retrovisor. O GPS indicava mais 30 minutos até o destino. Pedro tentou puxar assunto de maneira informal, mencionando o nome da estrada que aparecia na rota. Disse num tom despreocupado que não conhecia bem a região e perguntou se havia alguma referência para saber se estava no caminho certo. A resposta da mulher veio rápida demais. Sim, estamos certos. Só seguir. A estrada é meio vazia mesmo." O tom era quase automático, como se ela tivesse ensaiado a resposta. Pedro fingiu aceitar, mas internamente reforçava sua suspeita. O destino, como ele já havia notado, era um ponto sem marcação específica, numa estrada que levava mais à zona rural do que a qualquer lugar habitado. A playlist de samba continuava tocando em volume baixo, mas já não preenchia o ambiente como antes. Era apenas um som de fundo que contrastava com o clima crescente de tensão. Pedro, acostumado a perceber microexpressões e comportamentos de passageiros, prestava atenção em cada movimento no banco de trás. A mulher mantinha a mão sobre o joelho da filha e os dedos apertavam com força, como se aquilo fosse a única coisa que a impedia de desabar. A menina, por sua vez, observava tudo com olhos arregalados, mas sem mostrar medo. Havia nela uma espécie de maturidade precoce, como se já tivesse vivido situações demais para sua pouca idade. De tempos em tempos, Pedro olhava para o retrovisor e tentava captar qualquer sinal visual de perigo ou urgência. E foi numa dessas olhadas que percebeu um detalhe curioso.
A menina mantinha algo escondido sob o casaco. Não era possível ver o que era, mas havia claramente um volume, algo retangular, talvez um caderno ou objeto rígido. Pedro fez uma curva leve para ter um ângulo melhor, mas não conseguiu identificar. Ainda assim, o modo como a menina escondia, aquilo reforçava o mistério. Por instinto, ele reduziu a velocidade do carro e fingiu verificar o GPS para ganhar tempo. A mulher, percebendo sua hesitação, tentou restabelecer a normalidade. Ela tem um brinquedo aí, vive carregando esse trambolho, mesmo nas viagens mais curtas. Coisa de criança, né? O sorriso forçado dela parecia mais um pedido para que ele não fizesse perguntas. Pedro respondeu com um murmúrio e retomou o trajeto, mas agora com uma nova camada de alerta. Já não confiava em nada do que estava ouvindo. Os minutos passaram lentos. A estrada ficou mais estreita e os postes de iluminação desapareceram quase por completo. O sinal do celular oscilava, o que deixava Pedro ainda mais inquieto. Decidiu então testar a reação da mulher e comentou, como quem não quer nada, que o destino final parecia mesmo um lugar bem isolado. Ela demorou mais do que o normal para responder, e quando finalmente falou, soltou uma frase que gelou o sangue de Pedro. É onde ninguém vai procurar. Aquela resposta tinha peso. Não era só uma escolha de palavras, mas de intenção. Era a confirmação de que havia algo sendo escondido. Pedro não sabia exatamente o que, mas tinha certeza de que não se tratava de uma viagem comum. Ele sentiu o suor escorrer pelas costas, apesar do ar-condicionado. O cheiro de desconfiança e medo parecia agora impregnar o interior do veículo. Nenhum dos três falava, e o silêncio agora era opressor. Foi então que, quase como um sussurro, a menina se virou levemente para a mãe e perguntou: "E se ele contar para eles?" A frase foi dita com naturalidade, sem drama, mas seu significado atingiu Pedro com força. Eles? Quem eram eles? A quem ela temia que Pedro contasse? A pergunta expôs uma realidade que a mãe tentava esconder. Havia alguém atrás. Delas havia um plano em curso, e Pedro agora fazia parte dele. A mulher tocou o ombro da filha, pediu que ficasse quieta e olhou para Pedro pelo espelho. "Moço, desculpa, é que a gente passou por umas coisas difíceis. Ela ainda está assustada, mas não precisa se preocupar. Só queremos chegar logo." Pedro manteve os olhos na estrada, mas sua mente fervilhava. Precisava decidir o que fazer. Cancelar a corrida? Procurar uma viatura da polícia? Parar o carro em algum posto de gasolina e pedir ajuda? Mas como explicar a situação sem provas, sem ter certeza de nada? Tudo o que tinha eram frases soltas, um destino suspeito e o comportamento estranho de mãe e filha. Não era suficiente para acusar ninguém, mas era mais do que o bastante para sentir que algo perigoso estava por vir. O céu escurecia cada vez mais. As luzes da cidade ficaram para trás, e agora apenas a faixa estreita iluminada pelos faróis do carro servia de guia. Pedro sabia que não podia mais confiar apenas no aplicativo. Precisava estar atento, pensar com clareza e, principalmente, manter-se seguro. Não era apenas uma corrida noturna. Não era só mais um trecho em seu plantão. Era o início de algo que ele ainda não compreendia por completo, mas que já sentia ser muito maior do que ele imaginava. E, no fundo, algo lhe dizia que, a partir dali, cada decisão sua poderia significar muito mais do que simplesmente levar alguém de um ponto a outro. Poderia significar a diferença entre vida e tragédia. Pedro manteve os olhos fixos na estrada, mas sua atenção estava cada vez mais fragmentada. A noite avançava e o caminho se tornava mais deserto e silencioso. O único som constante vinha dos pneus no asfalto e do motor funcionando suavemente, como se não percebesse a tensão crescente dentro do veículo. O cenário ao redor já não oferecia qualquer ponto de referência. As placas eram raras e as poucas casas visíveis estavam a centenas de metros umas das outras, muitas delas com portões fechados e luzes apagadas. O trajeto indicado pelo aplicativo persistia com firmeza em um rumo que fugia do traçado habitual de qualquer viagem urbana comum. Pedro já não seguia o GPS por confiança, mas por falta de alternativa.
Era isso ou parar no meio do nada, sem justificativa clara e arriscar uma reação imprevisível. Ele continuava espiando o banco traseiro pelo retrovisor central, alternando o olhar entre a estrada e seus passageiros. A mulher, até então inquieta, parecia agora em estado de vigília absoluta, como quem se preparava para o pior. Os olhos dela não se fixavam em lugar nenhum, estavam sempre em movimento, como se buscassem ameaças invisíveis. Já a menina estava mais quieta, mas mantinha algo junto ao peito, coberto pelo casaco marrom que mal a aquecia. Ela mantinha os braços cruzados sobre o objeto, com as mãos pequenas apertando o tecido com força. Era um gesto protetor, não apenas físico, mas emocional. Aquilo que ela carregava claramente tinha importância. Pedro fez uma curva leve e aproveitou para tentar observar melhor. A forma do objeto sob o casaco era retangular, com espessura moderada. Não parecia um brinquedo como a mãe havia sugerido antes. Havia algo de rígido na maneira como a menina o segurava, como se fosse delicado demais para deixar de lado, mas forte o bastante para carregar por horas. Pedro forçou a memória para tentar identificar o que poderia ser. Um livro? Um tablet antigo? Um caderno de anotações? Mas a suspeita que crescia em sua mente não era sobre o objeto em si, e sim sobre o conteúdo que poderia conter. A mulher percebeu o olhar pelo retrovisor e desviou o corpo ligeiramente para frente, cobrindo parcialmente a filha com o braço. Ela sempre anda com esse negócio desde pequena. É uma mania boba. Ajuda a acalmar. Sabe como é criança, né? O tom era mais defensivo do que tranquilizador. Pedro não respondeu. Continuou dirigindo, mas agora mais devagar, ganhando tempo para processar tudo. Algo no modo como aquela mãe falava e se movia parecia treinado, como se estivesse vivendo em constante fuga, como se cada gesto fosse parte de um código que só ela e a filha compreendiam. O silêncio se prolongou por mais alguns minutos, até que a menina voltou a falar desta vez mais baixo, quase num sussurro. Mãe, e se ele contar para eles? Pedro fingiu não ouvir, mas sentiu o estômago revirar. Aquela frase, ainda mais clara que a anterior, tinha implicações profundas. Havia eles nessa história. Havia medo. E havia a possibilidade de que ele, Pedro, fosse visto como um risco. Isso mudava tudo. Já não se tratava apenas de estranheza ou instinto. Agora havia uma estrutura de conflito. Mãe, filha e um inimigo oculto. E ele, por mais que não quisesse, estava no centro dessa trama. A mulher reagiu ao sussurro da filha com um gesto rápido. Tocou o rosto da menina e a puxou para mais perto, como quem pede silêncio com um toque e não com palavras. Pedro percebeu que aquilo não era uma situação passageira. Estavam fugindo de alguém. E o medo da menina não era fruto de imaginação infantil. Era concreto, enraizado, construído por vivências anteriores que ele não conhecia. O modo como a mulher apertava os olhos ao olhar para fora e o modo como a filha se encolhia cada vez que via um outro carro passar, mesmo que distante, indicavam claramente que estavam sendo caçadas. Na tentativa de aliviar a tensão e testar novamente o terreno, Pedro perguntou se elas já haviam feito esse trajeto antes. A mulher hesitou antes de responder. Não desse jeito. Mas a gente conhece a região, já passou por perto. Tem um sítio que era da minha avó. Era mais tranquilo lá. Era uma resposta neutra, mas sem firmeza. Pedro percebeu que ela tentava evitar detalhes, como quem sabe que qualquer informação demais poderia comprometer o plano. Mesmo assim, era possível ler nas entrelinhas que havia uma tentativa desesperada de conduzir aquela fuga sem chamar atenção. Pedro então tomou uma decisão silenciosa. Começaria a gravar. Ajustou o celular no suporte de maneira discreta, com a câmera voltada para o banco traseiro, e ativou a gravação de vídeo. Sabia que se algo acontecesse, ao menos teria um registro. Não era sua intenção invadir a privacidade de ninguém, mas já não se tratava apenas de uma corrida. Sentia que podia estar envolvido, ainda que indiretamente, em algo grave. Talvez tráfico, talvez sequestro, talvez fuga de violência doméstica. Qualquer uma das hipóteses o deixava inquieto. À frente, a estrada se bifurcava.
Uma placa indicava 2 destinos. Um seguia em direção a Igarapé, o outro levava à zona rural de São Joaquim de Bicas. O GPS mandava seguir à direita, para a zona rural. Pedro obedeceu, mas reduziu ainda mais a velocidade. A estrada se tornava de terra batida, com buracos e pouca sinalização. Não havia mais casas visíveis, apenas mato alto, cerca de arame farpado e galhos secos que estalavam sob os pneus. Era o tipo de estrada que não deveria estar num trajeto comum de aplicativo. E Pedro tinha certeza disso agora. No banco de trás, o clima ficou ainda mais denso. A menina começou a balançar levemente o corpo, de um lado para o outro, como quem tenta se acalmar. A mãe apertava os olhos e murmurava algo inaudível. Pedro, cada vez mais tenso, olhou de novo para o retrovisor. E nesse instante viu um farol surgir lá atrás, bem distante. Um carro. Não era coincidência. Estavam sendo seguidos. Mas ele ainda não tinha certeza. Precisava de mais sinais. Precisava entender se aquilo era uma paranoia crescente ou se de fato havia uma perseguição em curso. Manteve a calma, acelerou um pouco e continuou fingindo normalidade. Mas seu coração já batia acelerado, antecipando o que poderia vir. Estava claro agora. Aquela corrida não era só uma fuga. Era o começo de algo maior. Algo que ele ainda não conseguia nomear, mas que já alterava cada fibra do seu corpo. E tudo começava com aquele objeto oculto no colo da menina. Algo ali carregava uma verdade que muitos pareciam dispostos a esconder. E talvez, por isso mesmo, fosse perigosa demais para ser revelada. A estrada de terra adiante parecia se estreitar, a cada curva, como se o mundo estivesse se contraindo em torno deles. A vegetação cerrada avançava sobre os limites do caminho, e os buracos se tornavam mais frequentes, exigindo que Pedro dirigisse com extrema cautela. A poeira que subia dos pneus tingia os faróis de um tom amarelo sujo, e a escuridão ao redor parecia absoluta, quebrada apenas pelo brilho tímido da lua escondida entre nuvens esparsas. O GPS mostrava que faltavam ainda 15 minutos até o destino, mas Pedro já não confiava em estimativas. A estrada parecia brincar com sua noção de tempo e espaço, estendendo-se como um labirinto natural, sem fim aparente. Atrás deles, o carro escuro que surgira no retrovisor já não estava visível. Pedro olhava constantemente para trás, mas tudo o que via eram sombras e trechos vazios de estrada. Isso não o tranquilizava. Pelo contrário, o fato de o carro ter desaparecido da vista só aumentava sua sensação de perigo. Era como se estivessem sendo observados à distância, com cuidado, esperando o momento certo para agir. Pedro já não conseguia pensar com clareza. Precisava encontrar um ponto de parada segura, algo que simplesmente não existia naquela região. Foi então que, ao fazer uma curva mais fechada, os faróis revelaram algo inesperado. Um bloqueio. Cones laranja e uma faixa amarela cruzavam a estrada, indicando uma obra em andamento. Uma placa metálica, inclinada e parcialmente coberta de barro informava que a estrada estava interditada por conta de deslizamentos. Pedro reduziu a velocidade até parar completamente. O motor permaneceu ligado e o silêncio se instalou de maneira quase dolorosa. A mulher no banco de trás se inclinou para frente imediatamente. Seu tom era urgente, quase suplicante. Tem como dar a volta? Pela estrada interna de São Joaquim de Bicas? Por favor, é importante que ninguém nos veja. Pedro virou-se levemente, mantendo a mão no volante, e encarou a mulher pelo espelho. Essa estrada aí não é segura. O sinal vai desaparecer. Completamente. E se acontecer alguma coisa? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para a filha, que permanecia imóvel, apertando o objeto embaixo do casaco. A menina agora tremia levemente, mas sem emitir som. Pedro tentou pensar rápido. Aquela estrada interna que a mulher mencionava era conhecida por ser ainda mais isolada. Uma rota entre fazendas e terrenos baldios, pouco usada até por moradores da região. Ele já havia passado por lá certa vez, quando levou um passageiro que trabalhava em uma chácara. Lembrava-se da dificuldade de sinal, das curvas fechadas e da ausência total de iluminação pública. Era o tipo de caminho que ninguém escolhia à noite, a não ser
por absoluta necessidade. E, aparentemente, era exatamente esse o caso ali. Antes que tomasse qualquer decisão, a menina mexeu-se pela primeira vez em minutos. Tirou cuidadosamente o casaco do colo e revelou o que escondia, um crachá. Pedro olhou pelo retrovisor e viu o plástico pendurado por um cordão velho e gasto. O nome do abrigo infantil estava impresso em letras azuis, com o logotipo do município e um número de registro social. Lar Esperança, dizia o texto. Pedro reconheceu o nome imediatamente. Já ouvira falar daquele lugar, um abrigo que havia sido noticiado meses antes, por conta de denúncias de má gestão e suspeitas de irregularidades, embora nada tivesse sido provado. A mulher notou sua reação e respirou fundo. Seus olhos estavam marejados, mas ela mantinha a voz firme. Eles iam levar minha filha embora. Eu precisava tirá-la de lá antes. Pedro virou-se completamente, encarando-a. Levar para onde? A mulher hesitou. Para outro país, para outro nome. Eu não sei. Só sei que ela desapareceria. Como tantas outras crianças. Aquilo não era mais apenas uma suspeita. Era uma acusação direta. Pedro sentiu o impacto das palavras e piscou algumas vezes, tentando processar. Decidiu então que precisava de ajuda. Com um movimento discreto, retirou o celular do suporte e abriu a conversa com um amigo da época de escola, que hoje era policial militar. Gravou uma mensagem de voz rápida, fingindo que estava falando com outro motorista. Fala, mano, tô naquela região de São Joaquim de Bicas, mas dei de cara com um bloqueio. Tô com uma mãe e uma filha aqui, e a parada tá estranha, acho que é sério. Se der, me liga agora. Apertou enviar e recolocou o aparelho no painel, com a tela voltada para baixo. A resposta veio quase imediata. Uma notificação. Discreta acendeu no visor. Me diga agora se está em risco e me mande a placa do carro deles. Pedro leu a mensagem e olhou ao redor. Não havia outro veículo por perto, mas a menção a um carro deles confirmou o que ele já temia. Alguém estava perseguindo mãe e filha. A mulher pareceu notar sua mudança de expressão e falou baixinho. Eles sabem que a gente saiu. Sabem quem ajudou. E vão tentar impedir. Pedro assentiu sem falar. Tomou a decisão de seguir pela estrada interna. Não podia deixar aquelas duas sozinhas, nem levá-las de volta. A única opção era continuar. Girou o volante, fez o retorno com cuidado e acessou a rota alternativa. Mergulhando o carro numa estrada ainda mais escura, onde nem mesmo o GPS conseguia rastrear com precisão. O chão era de terra solta, com pedras e sulcos profundos. Cada curva exigia atenção máxima, e o carro balançava como se protestasse a cada metro percorrido. Por mais alguns minutos, tudo pareceu calmo. A menina adormeceu encostada na mãe, ainda segurando o crachá. A mulher mantinha os olhos fixos na janela, como se esperasse ver alguém surgir entre as árvores. Pedro dirigia devagar, atento a qualquer sinal, qualquer luz distante, qualquer movimento. A estrada parecia deserta, mas a sensação de perseguição não o deixava. E então, ao fazer uma curva acentuada, ele viu um par de faróis ainda longe, mas se aproximando em velocidade constante. O carro escuro havia voltado. Pedro respirou fundo e acelerou. Não havia espaço para hesitação. Precisava ganhar tempo. Precisava encontrar uma rota de saída. Aquela corrida já não era mais sobre destino. Era sobre sobrevivência. A estrada interna por onde Pedro guiava o carro serpenteava entre terrenos baldios, cercas rompidas e árvores retorcidas pelo tempo. O solo de terra batida fazia o veículo tremer a cada buraco ou pedra solta, e o farol alto mal vencia a escuridão densa que engolia os dois lados do caminho. Apesar da tensão crescente, Pedro mantinha a velocidade constante, tentando não levantar suspeitas enquanto ganhava tempo e espaço do carro que os seguia. O silêncio dentro do carro era quase absoluto. A menina dormia encolhida, o crachá agora pendurado no pescoço como um colar improvisado. A mulher mantinha uma das mãos sobre a perna da filha, mas os olhos fixos na estrada sugeriam que sua mente vagava em outro lugar, onde ainda havia risco, medo e lembranças mal resolvidas. Pedro
Apertava o volante com força, os dedos tensos, suados. O celular no suporte vibrou discretamente, um sinal de nova mensagem. Aproveitando um trecho mais reto, ele lançou um rápido olhar para a tela. Era seu amigo policial novamente. A mensagem estava escrita em letras curtas, urgentes. Preciso saber se está em perigo. Me manda a localização exata agora e qualquer detalhe sobre os suspeitos. Pedro hesitou por um segundo. Depois puxou o celular, encostou o carro por 2 segundos e começou a digitar com rapidez. Escreveu sua localização aproximada. Descreveu o carro que os seguia, preto, modelo sedã sem placa visível, e acrescentou que uma mulher e uma criança estavam com ele e corriam risco. Antes de enviar, gravou um pequeno áudio. Eles estão fugindo de alguma coisa. Ela falou que iam levar a filha embora. O crachá é de um abrigo, não sei quem está envolvido, mas tem mais gente nesse negócio. Tô indo sentido estrada da usina velha. Me ajuda. Ao retomar o caminho, Pedro sentiu que precisava ouvir a verdade, pelo menos parte dela, antes que tudo saísse do controle. Sabia que cada quilômetro adiante poderia colocá-los em mais perigo, então arriscou uma pergunta direta, sem rodeios. Quem são eles? Quem quer pegar sua filha? A mulher demorou a responder. Seu rosto parecia pesar toneladas, como se cada palavra que pensava em dizer exigisse uma força enorme para emergir. Por fim, com a voz rouca, ela começou a falar. Eu trabalhava num centro comunitário, sabe? Ajudava com papelada, orientações, essas coisas. Um dia, chegou uma denúncia anônima sobre o abrigo. Falava de crianças que apareciam lá sem histórico, sem documentação. Fui atrás, fiz perguntas, comecei a desconfiar. Tinha coisa errada. Ela pausou por alguns segundos, observando se Pedro ainda prestava atenção. Depois que comecei a investigar, começaram as ameaças. Primeiro indiretas, depois mais claras. Disseram que, se eu continuasse, minha filha seria a próxima. E foi. Vieram com um laudo falso dizendo que eu era instável, que ela precisava de proteção. Levaram ela embora com uma ordem judicial esquisita, em menos de 24 horas. Pedro ficou em silêncio. As palavras da mulher eram como cacos de vidro, cortando aos poucos o que restava de segurança naquela corrida. A história dela fazia sentido demais para ser apenas delírio. E o crachá da menina, agora visível, era uma prova silenciosa de que tudo aquilo tinha mais profundidade do que ele poderia imaginar. A mulher continuou. Consegui um contato lá dentro. Uma pessoa que me ajudou a encontrar minha filha. Disse que tinha mais gente desaparecendo, que os registros estavam sendo alterados. Crianças passavam por audiências fictícias e sumiam no sistema. Algumas eram levadas para fora do país. Outras, ninguém sabe. Ela me ajudou a pegar minha filha de volta. Mas desde então, estamos fugindo. Pedro sentia o peso daquelas informações crescerem dentro de si. Não era só uma denúncia grave. Era uma rede inteira operando sob o disfarce de instituições de proteção. E ele, por acaso, havia se tornado parte da tentativa de escapar dessa rede. Sentia-se como uma peça deslocada num jogo muito maior, onde cada movimento envolvia riscos reais. Respirou fundo, tentando manter o foco. O carro seguia pela estrada estreita, agora com pequenas elevações e trechos com pedras maiores, dificultando ainda mais a condução. O farol traseiro do veículo que o seguia voltou a aparecer distante, mas presente. Pedro acelerou o quanto pôde, sem comprometer o controle do carro. Foi nesse momento que a menina despertou. Abriu os olhos devagar, olhou ao redor, depois para o colo, onde o crachá ainda balançava. Colocou a mão dentro da mochila, tirou um pequeno celular velho, sem chip, daqueles usados apenas para fotos e vídeos. Pedro olhou pelo retrovisor, curioso. A menina ligou o aparelho e mostrou para a mãe, que arregalou os olhos. — Você trouxe isso? — sussurrou a mulher. A menina assentiu com a cabeça. Ele disse que seria importante guardar tudo. Pedro viu a mulher olhar para ele, e então entregar o aparelho pelas costas do banco. — Veja isso, por favor. Pedro pegou o celular com cuidado, mantendo uma mão no volante. A tela rachada ainda funcionava. Dentro da galeria de fotos,
Dezenas de imagens. Crianças sorrindo em quartos apertados, rostos marcados por hematomas, cômodos com grades e portas trancadas. Em alguns vídeos, vozes de adultos ordenavam silêncio, enquanto outras crianças choravam ao fundo. Em um deles, uma criança menor dizia com clareza: "A moça falou que minha mãe não vai mais me ver, que agora eu tenho que aprender outra língua." Pedro sentiu um nó na garganta. Aquilo não era invenção, era evidência. Era a brutalidade real, documentada por uma criança que teve coragem de guardar a verdade escondida em meio a fugas. Devolveu o celular para a mulher com o rosto carregado. "Isso precisa ir para a polícia, agora." Ela assentiu. "Foi por isso que pegamos esse caminho. Eu ia encontrar alguém confiável, um delegado amigo da pessoa que me ajudou. Mas o plano mudou quando percebemos que estavam nos seguindo. Agora só queremos sobreviver. Se a gente conseguir chegar à cidade vizinha, consigo proteção. Só precisamos de mais tempo." Pedro respondeu com um aceno. A estrada seguia irregular e cada curva exigia mais atenção. O carro preto já não era visível, mas a atenção indicava que ainda estava lá, espreitando, esperando uma brecha. Pedro sabia que o tempo era curto, mas agora tinha um propósito. Aquela mulher e aquela menina carregavam mais que medo. Carregavam provas, vozes sufocadas por um sistema corrompido. E ele, ainda que não tivesse planejado, era agora parte desse escape. E não pretendia falhar. Pedro mantinha as mãos firmes no volante, mas seu interior já se encontrava em ebulição. A estrada irregular castigava o carro com solavancos constantes, e cada curva parecia esconder não apenas um novo obstáculo, mas uma ameaça invisível. O relato da mulher, somado ao conteúdo do celular entregue pela menina, ainda reverberava em sua mente como um zumbido incômodo e persistente. Ele sabia que não havia mais espaço para dúvidas. Estavam fugindo de algo real, cruel e estruturado. E agora, com o céu ainda mais escuro e as nuvens encobrindo a pouca luz da lua, a situação assumia contornos de um pesadelo sem lógica. O único ponto de luz e esperança vinha de sua decisão em continuar. Ainda que sentisse medo, não podia abandonar mãe e filha naquela situação. Não depois de tudo o que ouvira e vira. O farol traseiro que havia sumido há alguns minutos voltou a surgir. Pequeno, tímido, mas presente. Pedro ajustou o espelho com cautela e confirmou. Um carro se aproximava, mantendo uma distância estratégica. Não estava colado, nem tentava ultrapassar, mas seguia-os como uma sombra silenciosa. A mulher viu seu movimento e não precisou de palavras. Bastou um olhar para compreender que o tempo deles estava se esgotando. A tensão voltou a se instalar de forma sufocante e a respiração no interior do carro se tornou mais curta, mais contida. A menina agarrou novamente o celular antigo como se fosse um talismã, algo capaz de protegê-la de qualquer coisa. O crachá do abrigo balançava em seu pescoço como uma ironia cruel daquilo que deveria ser proteção, mas que agora simbolizava medo e violação. Pedro respirou fundo, olhou para a mulher pelo retrovisor e falou com voz baixa, mas firme. "Eles voltaram. Estão atrás da gente." Ela não respondeu. Apenas assentiu com um movimento quase imperceptível e puxou a filha mais para perto. Era como se já estivesse pronta para ouvir aquilo, como se estivesse apenas esperando a confirmação de algo que já intuía. Pedro acelerou um pouco mais, tentando manter o controle nas curvas e buracos. Sabia que precisava de uma manobra inteligente. Fugir não seria o suficiente se o carro que os seguia tivesse mais velocidade ou conhecimento do terreno. Precisava despistar, sumir da vista deles por tempo suficiente, até alcançar algum ponto com cobertura policial ou, ao menos, sinal de celular. Pensou nas rotas alternativas. Lembrou-se de uma estrada de acesso a um antigo sítio onde funcionava uma escola rural desativada. Era um caminho ainda mais acidentado, mas poderia servir de desvio. E, mais importante, havia construções abandonadas por ali. Com alguma sorte, poderia usar o local como abrigo temporário ou ponto de encontro com a polícia, caso conseguisse sinal. Com um gesto rápido, desligou o GPS e assumiu o controle manual da direção. O aplicativo não servia mais. Agora era ele e sua memória.
Virou bruscamente à esquerda em uma bifurcação estreita, com placas enferrujadas quase ilegíveis. O carro atrás demorou alguns segundos para fazer o mesmo movimento, o que deu a Pedro uma breve vantagem. Aproveitou para acelerar ainda mais. O carro balançava violentamente, mas ele não se importava. Cada metro ganho era um trunfo contra os que vinham atrás. A mulher agarrou a lateral do banco com força, tentando proteger a filha do impacto dos solavancos. "Você sabe onde está indo?" Ela perguntou entre um sacolejo e outro. Pedro respondeu sem olhar para trás. "Mais ou menos. Mas sei que é melhor que ficar parado esperando eles alcançarem a gente." O som do motor atrás deles desapareceu. Por alguns minutos, abafado pelas curvas e elevações. Pedro seguiu por mais alguns quilômetros, até que uma estrutura abandonada surgiu entre as árvores. Era o galpão que ele lembrava. Uma antiga escola rural, com janelas quebradas e portão caído. Estacionou o carro atrás de uma fileira de árvores e desligou o motor. O silêncio era absoluto. Olhou novamente para o retrovisor, nada. Saiu do carro, olhou ao redor e fez um sinal para que mãe e filha o seguissem. "Vamos ficar aqui dentro, por enquanto. Se eles aparecerem, temos onde nos esconder." A mulher desceu primeiro, puxando a filha pela mão. As duas seguiram Pedro em direção à entrada lateral do galpão. O lugar cheirava a mofo e madeira velha, mas era espaçoso e tinha ao menos cobertura contra o vento e a escuridão. Pedro orientou que ficassem agachadas atrás de uma pilha de carteiras escolares empilhadas, enquanto ele ajustava seu celular para começar a gravar. Mas dessa vez não era só uma gravação. Era uma transmissão ao vivo. Abriu seu perfil em uma rede social, ativou a câmera e começou a falar com voz trêmula, mas firme. "Se alguém puder ver isso, estamos em uma estrada rural entre São Joaquim de Bicas e Betim. Estou com uma mãe e uma filha que fugiram de um abrigo. Elas têm provas de que crianças estão desaparecendo. Estamos sendo perseguidos. Se algo acontecer com a gente, tudo está gravado aqui." Deixou o celular escondido entre 2 blocos de concreto, transmitindo. A mulher olhou para ele com espanto. "Você está se arriscando demais." Pedro deu de ombros. "Se eu não fizer isso, ninguém vai acreditar em vocês. Eles vão sumir com a gente e ninguém vai saber." O som de pneus na estrada o fez congelar. O carro escuro finalmente havia chegado. Pedro saiu do galpão com calma, mantendo as mãos visíveis como quem não quer provocar. 2 homens desceram do veículo. Um deles usava um colete com o brasão da assistência social. O outro, óculos escuros mesmo na penumbra, vestia uma camisa polo e jeans, mas tinha uma postura agressiva. O primeiro falou alto, para todos ouvirem. "Atenção! Temos uma menor em situação de risco. Devolvam a criança imediatamente." Pedro sentiu o coração bater mais forte. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma abordagem oficial ocorria daquela forma, no meio de uma estrada rural, sem viatura, sem identificação formal. Era um teatro, um disfarce. O homem do colete avançou alguns passos. "Você acha que pode levá-la assim? Ela pertence ao sistema agora." Pedro permaneceu onde estava, com o corpo bloqueando parcialmente a entrada do galpão. "E quem exatamente? É o sistema?" perguntou, tentando ganhar tempo. O segundo homem, o de óculos escuros, respondeu: "Mais do que você pode entender. Entrega logo a menina e ninguém se machuca." Pedro sabia que não havia margem para diálogo. Precisava de reforço e precisava rápido. O celular transmitia. Com sorte, alguém já teria visto. Mas o tempo jogava contra ele. E os 2 homens, claramente, não pretendiam sair dali sem levar o que queriam. Dentro do galpão, a mulher segurava a filha com força, tentando manter a calma. A menina, ainda com o celular velho nas mãos, sussurrou para a mãe: "A gente vai escapar, né?" A resposta foi um beijo na testa e um sussurro de volta: "Se depender de mim, sim." Do lado de fora, Pedro respirava fundo. Estava prestes a enfrentar algo que nunca imaginou, mas agora já era tarde demais para recuar. O confronto estava à porta, e ele precisava estar pronto. O vento soprou forte pelas frestas do galpão abandonado, fazendo com que algumas folhas secas se movimentassem pelo chão de concreto manchado pelo tempo. Pedro continuava do lado de fora.
os olhos fixos nos dois homens que permaneciam próximos ao carro preto, agora estacionado em posição transversal, bloqueando qualquer chance de retorno à estrada principal. O silêncio era apenas interrompido pelos ruídos metálicos das ferragens soltas do galpão e pelo som do motor ainda ligado do sedã que os havia seguido por tantos quilômetros. A tensão entre os três homens parecia algo físico, palpável, como um fio esticado ao máximo, prestes a se romper ao menor movimento em falso. O homem de óculos escuros se adiantou alguns passos, agora visivelmente irritado com a postura firme de Pedro. Olha, rapaz, você não tem ideia do que está fazendo. Essa mulher aí está mentindo. Está usando a criança para esconder crimes. É cúmplice de gente perigosa. Se você continuar protegendo, vai acabar se envolvendo numa coisa que não vai conseguir sair depois. Pedro manteve-se imóvel, seus olhos fixos no homem e as mãos ainda visíveis afastadas do corpo. Sabia que qualquer gesto poderia ser interpretado como ameaça e ele não queria, nem podia, correr esse risco. Não havia garantias de que aqueles homens estivessem armados, mas o tom, a postura e a maneira como falavam sugeriam que não estavam ali apenas para conversar. Por dentro, Pedro tentava controlar a respiração, o coração acelerado e a avalanche de pensamentos que lutavam para dominá-lo. Lembrava-se das imagens no celular da menina, das declarações da mãe e da certeza incômoda de que aquelas pessoas à sua frente não representavam nenhuma instituição legítima. Lentamente, Pedro recuou um passo e respondeu: Se ela está mentindo, por que vocês não vieram com a polícia? Com viatura, com documento oficial? Por que uma abordagem aqui, no meio do nada, sem testemunha, sem identificação, à noite? O homem do colete se aproximou mais um pouco, cruzando os braços e sorrindo com desdém. Acha mesmo que dá tempo de seguir protocolo quando se trata de uma criança sequestrada? Estamos fazendo o que é necessário. Agora sai da frente. A resposta era vazia, inconsistente, mas dita com uma firmeza ensaiada, como se esperassem que Pedro cedesse, só pela imposição. Mas ele já havia feito sua escolha. Estava ali por convicção. E não voltaria atrás. Atrás dele, no interior escuro do galpão, a mulher observava tudo pela fresta da porta. O rosto tenso, as mãos tremendo, mas os olhos fixos em Pedro como quem deposita nele a última esperança. A menina continuava agarrada ao celular velho, o polegar pressionando a lateral do aparelho, como se tentasse lembrar onde estavam os arquivos mais importantes. Era um gesto pequeno, mas que carregava um peso simbólico. Aquelas imagens poderiam ser a única chance de desmantelar algo muito maior que todos eles juntos. Pedro decidiu agir. Sabia que o tempo não estava a seu favor, mas também sabia que continuar parado era o mesmo que perder. Voltou para dentro do galpão e encontrou a mulher em pé, junto a um antigo armário de metal tombado. Precisamos sair daqui. Não dá para enfrentá-los diretamente. Mas se pegarmos o desvio pelo pasto atrás do galpão, talvez consigamos chegar até a estrada que leva à represa. Se tiver sinal lá, consigo chamar ajuda. A mulher hesitou por um segundo. Olhou para a filha, para a escuridão ao redor, e depois para Pedro. Você tem certeza de que conhece esse caminho? Ele respondeu com firmeza, ainda que por dentro estivesse incerto. Já passei por ali. Há uns 2 anos. É ruim, mas é nossa única chance agora. Ela assentiu, pegou a mochila da filha e apertou o zíper com força. Em silêncio, os três contornaram o interior do galpão. Saindo pela parte de trás, onde a vegetação crescida escondia um antigo acesso de terra que levava até a mata mais densa. Pedro pediu que a mulher e a filha andassem agachadas, evitando qualquer barulho, enquanto ele seguia na frente, abrindo o caminho com os braços. As folhas arranhavam sua pele, os espinhos rasgavam sua camisa, mas nada disso importava. Precisavam se afastar dali o mais rápido possível. O caminho era íngreme, em alguns trechos, e a escuridão só permitia ver o que estava a poucos passos de distância. Mesmo assim, continuaram. Cada metro avançado era uma vitória silenciosa contra o medo. Contra os homens que haviam ficado para trás, contra o sistema que insistia em apagar histórias como aquela. Depois de mais de 20 minutos caminhando em silêncio,
ouviram o som de um motor mais distante. O carro preto se movimentava. Pedro se virou tentando identificar a direção. Eles perceberam que saímos. Temos pouco tempo. A mulher apertou o passo, agora ofegante, carregando a filha no colo por trechos mais difíceis. As pernas de Pedro doíam, os braços arranhados sangravam discretamente, mas ele mantinha o foco. Finalmente, ao passar por um portão de arame, retorcido, chegaram a um descampado que descia em direção a uma estrada de cascalho. No horizonte, algumas luzes piscavam, postes elétricos ou talvez faróis distantes. Era ali que precisavam chegar. Pedro tirou o celular do bolso, elevou-o acima da cabeça, procurando sinal. Um risco de conexão apareceu. Fraco, mas presente. Rapidamente abriu o aplicativo de mensagens e reenviou sua localização agora atualizada. Escreveu: "Estamos em fuga, em direção à estrada da represa. Me encontre logo. Eles ainda estão atrás." Apertou enviar e guardou o aparelho novamente. A mulher caiu de joelhos no chão, cansada. A menina, ainda acordada, olhava para a estrada à frente com um misto de esperança e exaustão. Pedro se aproximou, ofereceu a mão e a ajudou a se levantar. "Falta pouco. Mais uns 300 metros e estaremos visíveis. Se tiver uma viatura por perto, eles não vão se arriscar." A mulher assentiu, enxugou o rosto com a manga e puxou a filha mais uma vez. A estrada parecia crescer. Diante deles, cada passo mais próximo da luz. E atrás, embora ainda longe, era possível ouvir novamente o som de pneus esmagando galhos e folhas. O carro preto não havia desistido, mas Pedro também não. Sabia que estava prestes a alcançar algo decisivo, e não permitiria que aquilo terminasse em silêncio, como tantas outras histórias. Não dessa vez. Não com aquela menina ainda segurando o celular que podia mudar tudo. Não com aquela mulher que arriscara tudo para salvar a filha. Não com ele, que, mesmo sem querer, havia se tornado a ponte entre a fuga e a justiça. O terreno irregular descia em curva até alcançar um trecho mais aberto de cascalho e terra batida, onde antigos postes de madeira surgiam como sentinelas do abandono, sustentando fios cortados que balançavam ao vento. Pedro conduziu a mãe e a filha com rapidez, atravessando a vegetação baixa até alcançar o acostamento. Ali, por um breve instante, acreditou que estariam seguros. O sinal do celular havia melhorado levemente e uma notificação indicava que sua última mensagem fora entregue. No entanto, não havia tempo para comemorações. O som de um motor ecoando na trilha, que deixaram para trás, avisava que o carro preto estava se aproximando novamente. Não havia mais dúvida. Os perseguidores estavam decididos a alcançá-los, custasse o que custasse. Pedro vasculhou os arredores, com os olhos em busca de algum abrigo ou lugar que pudesse lhes oferecer vantagem. A estrada era pouco movimentada, cercada por cercas baixas e capim alto. À direita, uma entrada de terra levava a uma antiga estrutura de madeira que, à primeira vista, parecia uma casa de apoio rural, daquelas utilizadas por vaqueiros e trabalhadores de lavouras. Não havia sinal de atividade recente. As janelas estavam parcialmente cobertas por tábuas, e o telhado curvava-se como se prestes a ceder. Mesmo assim, Pedro viu ali sua chance. Apontou para o local e disse: "Vamos nos esconder ali. Se ficarmos à vista, eles vão nos pegar antes da polícia chegar." A mulher assentiu sem discutir. Pegou a filha no colo e correu em direção ao abrigo enquanto Pedro as cobria por trás, atento a qualquer sinal de aproximação. Assim que entraram, ele empurrou a porta com esforço e posicionou uma velha mesa de madeira encostada contra ela, criando uma barreira rudimentar. No interior do abrigo, o cheiro de madeira úmida e poeira era forte. Havia restos de ferramentas enferrujadas, um armário caído e um colchão velho no chão. Pedro orientou que a mulher e a filha se escondessem atrás do armário, longe da porta. Em seguida, retirou o celular do bolso e ajustou novamente a transmissão ao vivo. Dessa vez, colocou o aparelho sobre uma prateleira alta, com a câmera voltada para a porta, deixando que o mundo visse o que estava prestes a acontecer. Do lado de fora, o som do carro se aproximava.
pneus derrapando sobre pedras soltas, motor roncando alto. Em segundos, o veículo parou do lado de fora do abrigo. Os faróis iluminaram a fachada de madeira, projetando sombras distorcidas sobre o campo. 2 homens desceram do carro, os mesmos que Pedro já havia confrontado. Desta vez, porém, estavam mais agressivos. Um deles sacou uma lanterna de alto alcance e apontou diretamente para a porta do abrigo. Acham que podem fugir de novo? Estão dificultando algo que já está decidido. Entrega logo a menina. Pedro ficou em silêncio, apoiado contra a parede, próximo à entrada, escutando cada passo que se aproximava. A mulher mantinha a filha em silêncio, abraçada contra o peito, os olhos cerrados como se esperasse que tudo desaparecesse ao abrir novamente. Pedro então fez algo que não estava nos planos. Abriu a porta com um impulso rápido e saiu com as mãos erguidas, interrompendo os homens antes que avançassem. Ela tem provas, tá tudo gravado, tudo, inclusive agora, está sendo transmitido. Vocês estão ao vivo sendo assistidos. Qualquer coisa que fizerem aqui, todo mundo vai ver. Os 2 homens pararam por um segundo. O de óculos escuros pareceu desconcertado, mas o outro se adiantou com raiva. Você acha que isso nos intimida? Você não entende com quem está lidando. Pedro, com a adrenalina a mil, respondeu: Eu não preciso entender. Só preciso ganhar tempo. E nesse momento, o som de sirenes começou a ecoar à distância. Ainda fraco, mas nítido. Um som que crescia e se aproximava com rapidez. O homem hesitou. Olhou para trás, depois para o companheiro. A gente precisa sair agora. Se os federais estiverem juntos, complica. Pedro deu um passo à frente. Já complicou. Vocês foram longe demais e agora vão ter que explicar tudo isso. Mas antes que os homens pudessem responder, a menina saiu do abrigo correndo, segurando o celular antigo acima da cabeça. Aqui, tem tudo aqui. É isso que vocês querem, né? A mulher gritou para que a filha voltasse, mas a menina já estava diante dos 2 homens, o braço estendido. O impacto foi imediato. Um dos homens tentou avançar para arrancar o celular da mão dela, mas Pedro correu em sua direção, empurrando-o com força e derrubando-o sobre o capim. O outro tentou reagir, mas hesitou ao ver que os faróis das viaturas se aproximavam, em velocidade. Em segundos, uma caminhonete da Polícia Civil e 2 viaturas da PM cercaram o local. Agentes armados desceram rapidamente, gritando ordens para que todos se deitassem no chão. Pedro levantou os braços novamente, gritando: Eles estavam nos perseguindo. Eles não são da assistência social. Estavam tentando levar a menina. À força! O homem que havia caído tentou fugir, mas foi contido por 2 policiais. O outro permaneceu imóvel, como se finalmente entendesse que tudo havia terminado. Um dos agentes caminhou até Pedro e perguntou se ele era o motorista que havia enviado as mensagens. Sim, está tudo gravado. A menina tem um celular com imagens. A mãe sabe o que está acontecendo. Eles têm provas, estavam tentando escapar. A menina foi levada para perto da mãe, ainda segurando o aparelho com firmeza. Um dos investigadores tomou o celular com cuidado e começou a analisar os arquivos. Sua expressão mudava conforme avançava nas imagens. Chamou os colegas, que imediatamente começaram a coletar mais informações. A transmissão ao vivo de Pedro continuava em segundo plano, capturando a chegada das autoridades, o confronto e a evidência sendo examinada. Naquele momento, a história da mãe e da filha deixava de ser apenas uma fuga desesperada. Tornava-se um caso oficial, uma denúncia real com testemunhas, registros e agora proteção legal. Pedro, ainda ofegante, foi afastado pelos agentes para prestar depoimento. A mulher e a filha foram levadas para uma das viaturas, com a promessa de escolta, até uma unidade especializada em proteção à infância. Os 2 homens foram algemados, lidos seus direitos e colocados no banco traseiro do carro policial. Enquanto isso, o celular de Pedro, ainda transmitindo, registrava os últimos instantes da noite. Uma noite em que a verdade quase foi sufocada, mas encontrou um caminho para sobreviver. Uma noite em que um simples motorista se recusou a ignorar o instinto, e por isso tornou-se parte vital de uma história que ninguém mais podia fingir que não existia. O som dos rádios comunicadores
preenchia o ambiente enquanto as viaturas permaneciam com os faróis ligados, lançando longas sombras sobre o campo de terra batida. O abrigo improvisado, que até poucos minutos antes parecia o cenário de uma tragédia anunciada, agora se transformava em uma cena de investigação oficial. Pedro, sentado no para-choque traseiro de uma das viaturas, com o rosto ainda suado e as mãos sujas de poeira, tentava assimilar tudo o que havia acontecido. O policial que o acompanhava fazia anotações rápidas enquanto ouvia seu relato, sem interromper ou duvidar. Era evidente que os detalhes batiam com os registros que a equipe começava a organizar. E ainda mais evidente era o choque estampado nos rostos dos agentes ao assistirem os vídeos e fotos salvos no celular da menina. A mãe, abraçada à filha no banco traseiro de outra viatura, respirava com dificuldade, os olhos marejados fixos no horizonte. Pela primeira vez em muitas horas, sentia que talvez não precisasse mais fugir. A menina, ainda agarrada ao crachá e com o celular antigo nas mãos, olhava ao redor com atenção, como se memorizasse cada rosto, cada movimento. Era como se, no silêncio de seus pensamentos, ela tentasse entender se finalmente estavam seguras, ou se aquele também seria mais um dos disfarces que o medo aprendera a reconhecer com o tempo. O investigador-chefe da Polícia Civil, um homem, de meia-idade com expressão dura e falas diretas, foi chamado por um dos peritos. Eles se afastaram alguns metros, e ali o policial mostrou algo no celular da menina. Após assistir por quase 2 minutos, o delegado suspirou fundo, voltou-se para a equipe e começou a dar ordens rápidas. Precisamos de mandado para acesso aos registros do abrigo. Se conseguirem que seja imediato, temos indícios fortes aqui. Em seguida, aproximou-se da viatura onde a mulher estava e perguntou em tom direto: "Você mencionou que esse homem apareceu antes da sua filha ser levada. Tem certeza disso?" A mulher confirmou com a cabeça, a voz ainda trêmula. "Ele foi até minha casa com 2 mulheres. Disseram que era visita técnica da assistência social. Fizeram perguntas estranhas. 2 dias depois, a ordem saiu. Disseram que eu era instável, que minha filha precisava de acolhimento imediato. Não. Me deram chance de recorrer." O delegado anotou rapidamente e respondeu: "Vamos buscar todos os registros de visitas domiciliares e cruzar com as ordens judiciais emitidas nos últimos 6 meses. Se houve fraude, vamos encontrar." Pedro ouvia tudo em silêncio, observando. Sentia-se parte de algo grande, perigoso e real. E mesmo que ainda processasse tudo, sabia que sua decisão naquela noite havia mudado não só sua vida, mas a de 2 pessoas que poderiam ter desaparecido no silêncio da burocracia. Um dos policiais se aproximou dele novamente. "Tem mais uma coisa. Você mencionou que reconheceu o nome do abrigo antes, né?" Pedro assentiu. "Sim, saiu em algumas matérias. Um escândalo que não deu em nada. Falaram de má gestão, sumiço de verbas, essas coisas, mas depois abafaram. Ninguém mais falou nada." O policial fez uma anotação e comentou: "Pois bem, um dos nomes citados nas matérias antigas também está nesses vídeos da menina. Aparece de fundo em um dos corredores, conversando com uma mulher que a gente já conhece por outros casos. Isso pode ser maior do que esperávamos." Pedro sentiu um frio na espinha. Começava a entender que o que testemunhara não era um caso isolado. Era um fragmento de algo muito mais profundo, um sistema que se utilizava das falhas institucionais para operar à margem da legalidade, sob a proteção de nomes influentes e estruturas montadas para parecerem legais. Enquanto os agentes organizavam o transporte de todos para a delegacia regional, a menina tirou algo de dentro da mochila. Era um pequeno bloco de notas, com folhas amareladas e dobradas. Ela o estendeu ao delegado, que folheou lentamente. Dentro, desenhos feitos com lápis de cor mostravam o interior do abrigo. Portas trancadas, rostos tristes, adultos com crachás e olhares duros. Mas o que chamou a atenção foram os nomes escritos embaixo de alguns desenhos. Era a forma que a menina encontrara para não esquecer. Cada nome de criança estava associado a um desenho diferente, uma pequena biografia em imagens. "Ela desenhou tudo enquanto estava lá?" perguntou o delegado à mãe. Ela assentiu.
Foi a forma que encontrou de lembrar de quem era amigo, de quem sumiu e de quem mandava. O delegado então voltou-se para Pedro, agora com uma expressão mais grave. Isso aqui muda tudo. Temos nomes, rostos, vídeos, relatos, desenhos. Ela guardou mais do que qualquer investigação oficial conseguiu em anos. O celular antigo da menina é, neste momento, a peça mais importante dessa história, e vamos tratá-lo como prova material prioritária. Pedro se levantou devagar, o corpo ainda dolorido. O que vai acontecer agora com elas? O delegado respondeu sem hesitar. Proteção total. Serão transferidas para um programa especial. Não vamos divulgar nomes nem localização. E você também. Vai precisar prestar depoimento completo e depois será orientado quanto à sua segurança. Eles não operam sozinhos. Isso vai repercutir. Enquanto a movimentação policial seguia, uma ambulância chegou ao local para verificar o estado de saúde da menina, que apresentava sinais de exaustão, mas estava consciente e cooperativa. A mãe também foi atendida e, apesar do desgaste evidente, recusou sedativos. Queria manter-se lúcida, atenta. Pedro foi instruído a seguir em outra viatura até a delegacia, onde seu depoimento seria formalizado. Enquanto se afastava do abrigo improvisado, olhou para trás pela janela do veículo. A silhueta da mãe segurando a filha no colo, sob as luzes intermitentes da viatura, parecia uma pintura de guerra e resistência. Um retrato de quem sobreviveu ao que muitos fingem não ver. No caminho até a delegacia, Pedro olhava pela janela os trechos escuros da estrada que antes pareciam ameaçadores. Agora, com cada curva vencida, sentia que havia algo mais forte emergindo. A certeza de que a verdade tinha escapado de ser enterrada. Mesmo que viessem represálias, mesmo que os rostos poderosos reagissem, agora havia uma chance real de que o ciclo fosse quebrado. E tudo começara com uma frase dita por uma criança de olhos grandes e voz doce, no banco de trás de um carro. Uma pergunta que não pedia apenas uma resposta, mas uma salvação. É hoje que a gente consegue escapar, né? E naquele momento, Pedro sabia que sim, elas haviam escapado. E com elas, talvez outras também conseguissem. O relógio da parede da delegacia marcava pouco depois das 2h da madrugada, quando Pedro terminou de prestar seu depoimento. As mãos ainda trêmulas seguravam o copo de plástico com café morno, que um dos agentes lhe oferecera, enquanto a digitadora finalizava a transcrição das suas declarações. Do lado de fora, a movimentação era intensa. Viaturas chegavam com frequência, trazendo documentos, cópias de registros e, ocasionalmente, pessoas para serem ouvidas. Em uma sala separada, a mulher e a filha descansavam sob vigilância de policiais femininas. Tinham recebido roupas limpas e comida quente. A menina, mesmo cansada, permanecia acordada, com o olhar fixo em um dos desenhos que havia feito, agora plastificado como parte das evidências que a polícia começava a catalogar. Pedro, sentado em silêncio, observava cada movimento com atenção. O celular antigo da menina fora recolhido e já estava sendo periciado. O conteúdo dele confirmava com exatidão os depoimentos da mãe e, em detalhes visuais, complementava o que antes eram apenas suspeitas sobre a atuação do abrigo e seus supostos parceiros. As imagens mostravam ambientes fechados, crianças trancadas em cômodos, documentos sendo manipulados, conversas gravadas com adultos que se referiam às transferências como entregas. Cada arquivo era um grito sufocado que, agora, ecoava dentro das paredes frias daquela delegacia. O delegado responsável retornou à sala com expressão tensa, aproximou-se de Pedro e disse: "Conseguimos localizar 3 dos nomes que aparecem nos vídeos. 2 são de funcionários do abrigo, já afastados por denúncias anteriores, e o outro é um vereador." Pedro franziu o senho. "Vereador?" O delegado assentiu com pesar. "De um município vizinho. Ele aparece em uma das gravações, conversando com a diretora do abrigo. A voz dele é nítida. Fala sobre revisar a documentação para facilitar a transição de uma das crianças. Isso é gravíssimo. Já acionamos o Ministério Público." Enquanto processavam essa nova informação, uma policial entrou apressada na sala e chamou o delegado com urgência. Em instantes,
Os dois se dirigiram ao pátio. Pedro, curioso e ainda sob efeito da tensão acumulada, seguiu até a janela e observou. Um carro preto acabava de chegar. Não era viatura, não era da polícia. E quem saiu de lá foi uma mulher de aparência impecável, de salto alto e blazer cinza segurando uma pasta de couro. Acompanhada de um homem de terno, ela se dirigiu diretamente ao delegado, entregando um maço de documentos. Pedro observava sem entender. Um dos policiais ao lado dele murmurou: "Isso tá ficando mais embaçado do que parecia." Minutos depois, o delegado retornou à sala com a mulher engravatada logo atrás. Ela mantinha a postura rígida e seu tom era frio, técnico, calculado. "Boa noite. Eu sou a doutora Lívia Nogueira, advogada da Fundação Família e Acolhimento. Estou aqui representando judicialmente os interesses da menor, por força de tutela provisória emitida há 30 dias. Tenho em mãos os documentos que garantem a guarda institucional da criança. Solicito que ela seja entregue imediatamente à Fundação." Pedro sentiu o sangue gelar. A mulher, a mesma que fugia com a filha, ergueu-se de onde estava sentada assim que ouviu a voz. "Mentira! Essa tutela é falsa! Eles forjaram isso!" A doutora manteve a calma. "A senhora está emocionalmente instável, conforme já declarado em laudo psicológico. Reitero que esta criança foi retirada do convívio da genitora por decisão judicial fundamentada." A confusão se instaurou. Policiais começaram a conversar entre si. Um deles pegou os documentos. O delegado sumiu por minutos com o material em mãos. A menina, agora acordada e assustada, correu para a mãe e se agarrou a ela, como se compreendesse que tudo aquilo poderia representar o retorno ao pesadelo que mal começara a esquecer. Pedro não suportou o silêncio e falou: "Esses documentos foram emitidos depois que a menina já tinha sido levada. Ela mesma tem provas de que a mãe nunca foi ouvida, que não houve avaliação médica real. Tudo que vocês têm aí pode ter sido fabricado." A doutora o olhou com frieza. "O senhor não tem qualificação legal para contestar a decisão." Pedro se aproximou do delegado, que acabara de voltar. "As datas estão erradas. Veja, a menina foi retirada de casa numa sexta-feira. Os documentos aqui datam de um sábado, dia sem expediente, com assinatura de um juiz que estava de férias. Isso é fraude." O delegado analisou as folhas por alguns segundos. O olhar dele endureceu. Chamou 2 investigadores e pediu que verificassem a veracidade do carimbo e da assinatura. Um deles retornou com uma notícia desconcertante. O juiz, citado no documento, realmente estava fora do país na data registrada. A farsa era evidente. A doutora Lívia tentou argumentar, dizendo que talvez houvesse um erro de digitação, um engano no cartório. Mas sua segurança começou a vacilar. O delegado então disse com voz firme: "Ninguém sai daqui com a criança até que isso seja completamente esclarecido. E a senhora, doutora, por favor, fique à disposição. Teremos algumas perguntas." Com a reviravolta, Pedro respirou aliviado. A mãe abraçou a filha com mais força. As duas em prantos contidos. O sistema começava a ceder. A trama cuidadosamente montada por trás das aparências jurídicas agora se desmoronava sob o peso de provas reais, reunidas por aqueles que jamais deveriam ter estado no centro da luta. Uma mãe desacreditada, uma menina desacreditada e um motorista de aplicativo que simplesmente decidiu ouvir, prestar atenção e agir. A delegacia, naquele momento, não era apenas um ponto burocrático. Era o epicentro de uma virada que prometia alcançar esferas muito maiores. Com a oficialização da denúncia e o cruzamento dos dados, o delegado instruiu a transferência imediata da mulher e da filha para uma unidade de proteção com identidade resguardada. Antes de sair, a menina puxou Pedro pela manga da camisa, entregando-lhe algo que tinha escondido no bolso. Um pequeno papel dobrado. Nele, com a caligrafia ainda infantil, ela havia escrito: "Se não fosse você, a gente não ia conseguir escapar." Pedro olhou para ela surpreso, sem palavras. Sorriu discretamente e, em silêncio, agradeceu por ter seguido o instinto. Naquela noite, mais do que um trajeto de carro, ele havia percorrido um caminho sem volta, onde a coragem de escutar superou o medo de agir.
E agora, com a verdade prestes a vir à tona, ele sabia. O confronto não tinha sido apenas físico. Foi, sobretudo, uma batalha por humanidade. A madrugada seguia pesada como se o tempo houvesse decidido desacelerar para acompanhar o desfecho daquela trama. Na delegacia, os movimentos diminuíam pouco a pouco, e o som de vozes graves e de papéis sendo manuseados ainda preenchia os corredores, mas com menos frequência. A mulher, agora oficialmente sob proteção especial, permanecia em uma sala, reservada junto à filha, que repousava com a cabeça no colo da mãe, finalmente vencida pelo cansaço. Pedro aguardava em um dos corredores laterais, com a camisa amarrotada, pequenas manchas de sangue seco nos braços e uma sensação crescente de exaustão, embora seus sentidos ainda estivessem alerta. Ele sabia que os próximos passos seriam cruciais. A farsa jurídica havia sido desmascarada diante dos olhos das autoridades locais, mas isso não garantia que tudo terminaria ali. Havia ainda os tentáculos mais longos, os rostos invisíveis que arquitetavam por trás das paredes institucionais, aqueles que raramente se expunham, mas que moviam peças com uma precisão que poucas vezes falhava. E foi justamente esse sentimento de que algo ainda não havia sido resolvido que se confirmou instantes depois, quando um segundo carro de luxo parou diante da entrada da delegacia, agora mais vigiada do que antes. Do veículo desceu um homem alto de terno escuro, seguido por uma jovem loira, de cabelo preso e rosto sem expressão. Ambos carregavam pastas e exibiam uma postura firme, de quem já estava acostumado a entrar em espaços como aquele impondo presença. Foram recebidos por um dos escrivães, que os conduziu até a sala do delegado. Pedro observava tudo de longe, sem saber quem eram, mas pressentindo que algo fora do protocolo estava prestes a acontecer. Menos de 5 minutos depois, o delegado saiu da sala em que estivera reunido com os recém-chegados e foi até o corredor onde Pedro aguardava. O olhar dele era tenso mais do que antes. A defesa entrou com um pedido de habeas corpus preventivo e exigiu a suspensão de qualquer medida de proteção à mãe e à criança até que os documentos sejam reavaliados por uma instância superior. Pedro sentiu a respiração falhar. Por um segundo. Mas como isso é possível? Já provaram que os documentos eram falsos, que houve manipulação? O delegado assentiu. Sim, mas o pedido foi enviado direto para o plantão judiciário estadual. Um desembargador acatou, ao menos temporariamente. Isso significa que, tecnicamente, não podemos remover a criança do alcance institucional sem cometer infração. Pedro passou as mãos no rosto, tentando entender. Então tudo volta ao início? Não exatamente, respondeu o delegado. Temos provas, temos depoimentos e temos um novo trunfo, o celular antigo da menina. O delegado se afastou por um momento, retornando em seguida com o aparelho nas mãos, acompanhado por uma perita digital. Conseguimos extrair dados apagados. Há conversas entre funcionários do abrigo e pessoas de fora, falando sobre listas de perfil ideal para adoção internacional. Nomes, datas, instruções de como alterar documentos. Pedro se endireitou. Isso é o suficiente para quebrar qualquer decisão. A perita complementou. Não só isso. Um dos áudios apagados, recuperado agora, mostra a voz de uma mulher, dizendo: ela não vai fazer falta. A mãe não tem como reagir. Vai ser mais um caso resolvido com carimbo. O delegado bateu levemente com o punho fechado sobre a mesa. Esse áudio muda tudo. Já estamos redigindo o novo relatório. E vamos anexar ao inquérito. Agora não se trata mais apenas de proteção. É crime organizado, tráfico humano, corrupção de servidores públicos. E essa gravação será a chave. Pedro não sabia se sentia alívio ou medo. A sensação de que estavam avançando vinha acompanhada por outra, mais sombria, a de que estavam mexendo com algo que até então permanecia intocado por conveniência de muitos. Enquanto isso, na sala onde mãe e filha repousavam, a jovem advogada que havia chegado com o homem de terno tentava, sem sucesso, convencer a mulher de que deveria entregar a filha para acompanhar os trâmites em local apropriado. A mãe recusava-se a dialogar, apenas repetia que não confiaria em mais ninguém e que Pedro era a única pessoa que havia acreditado nela.
A menina, mesmo cansada, observava tudo com olhos atentos. Os mesmos que identificaram os perigos nos pequenos gestos ao longo da fuga. Os mesmos que enxergaram o que os adultos se recusavam a ver. Era ela quem dizia, com voz fraca, mas firme: "Ela não quer me proteger. Ela quer me esconder de novo." A frase, ouvida por uma policial próxima, foi anotada no relatório como manifestação direta da menor sobre o risco de ser separada da mãe. O documento seria anexado à solicitação de revogação do habeas corpus preventivo. Na delegacia, agora, todas as forças se concentravam em preparar um dossiê emergencial para envio à Corregedoria do Tribunal de Justiça, solicitando uma liminar que garantisse proteção integral e imediata, sem brechas para contestações. O delegado chamou Pedro mais uma vez. "Vamos precisar de você nos próximos dias. Seu depoimento será essencial, e talvez precise repetir tudo para outros órgãos. Ministério Público, Direitos Humanos, possivelmente até instâncias federais." "Está preparado?" Pedro assentiu, embora não soubesse realmente se estava. Mas não tinha dúvidas de que era o certo a fazer. Enquanto isso, a movimentação da delegacia continuava. O homem de terno e a advogada insistiam que iriam recorrer, que tinham respaldo jurídico e que tudo seria revertido. Mas seus rostos já não tinham a mesma firmeza. O surgimento dos áudios, dos arquivos restaurados e da exposição pública que começava a ganhar as redes sociais, com a transmissão feita por Pedro e os relatos da mãe, haviam mudado o cenário por completo. Eles agora não controlavam mais a narrativa, e isso os enfraquecia visivelmente. Pedro voltou para a sala de espera e, pela primeira vez naquela noite, sentou-se e permitiu-se fechar os olhos por alguns segundos. O corpo doía, a mente pesava, mas havia um fio de paz atravessando sua exaustão. Não era o fim da batalha, ele sabia. Mas também já não era o início. Estavam no ponto de virada, e tudo dependia do que fariam a seguir. Lá fora, a noite se dissipava lentamente, e o céu começava a dar os primeiros sinais de claridade. Era o prenúncio de um novo dia, e talvez de uma justiça que, por fim, encontrava caminho para se fazer ouvir. O dia amanheceu cinzento sobre Belo Horizonte. As primeiras luzes da manhã filtravam-se por entre as nuvens baixas, iluminando a fachada da delegacia como uma metáfora involuntária de algo que finalmente emergia do breu. O que antes era apenas mais um caso silencioso, envolto em documentos e burocracias, agora fervilhava nas mãos das autoridades. O delegado, que não havia dormido desde o início da madrugada, concluía a montagem de um dossiê detalhado, reunindo tudo o que fora coletado nas últimas horas: vídeos, áudios, conversas restauradas, desenhos infantis com nomes escritos à mão, cópias dos documentos falsificados e os depoimentos colhidos de Pedro, da mãe e da própria criança. Cada elemento, quando separado, já era perturbador, mas juntos formavam um retrato nítido e irrefutável de uma engrenagem montada para funcionar às margens da lei, sob o verniz de institucionalidade. As primeiras páginas do dossiê estavam carimbadas como sigilosas, mas já circulavam entre os investigadores e promotores, que passariam a conduzir o caso a partir dali. O telefone da delegacia não parava. Veículos de imprensa começavam a chegar discretamente após a repercussão da transmissão ao vivo feita por Pedro ganhar espaço nas redes sociais. Ainda que parte das imagens houvesse sido removida por denúncias automáticas, o suficiente já circulava em grupos de mensagens, perfis independentes e páginas de denúncia. A história, ou parte dela, agora estava nas mãos do público, e o sistema começava a ceder sob o peso da exposição. Dentro da delegacia, a movimentação se dividia entre a proteção da mãe e da filha e a articulação de prisões preventivas. O vereador citado nos áudios e vídeos foi o primeiro alvo. A Polícia Civil chegou à casa dele por volta das 7 horas da manhã com um mandado de busca e apreensão. A imprensa não teve acesso, mas vazamentos informais indicavam que equipamentos, eletrônicos, documentos e dinheiro em espécie foram recolhidos. Em menos de 2 horas, a prisão temporária foi confirmada. A mesma sorte teve a diretora do abrigo.
Ela foi localizada em sua residência, ainda tentando contactar advogados, e não ofereceu resistência. A expressão em seu rosto, capturada discretamente por um dos agentes, era mais de frustração do que surpresa. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, alguém falaria. Apenas não esperava que fosse uma criança de 7 anos. A repercussão crescia conforme os minutos passavam. O Ministério Público, através de nota oficial, confirmou a abertura de inquérito para apurar as denúncias envolvendo adoções ilegais, falsificação de documentos públicos e tráfico de menores. A Corregedoria do Tribunal de Justiça anunciou revisão imediata de todos os processos de tutela emitidos nos últimos 2 anos por juízes que haviam assinado ordens de acolhimento vinculadas ao abrigo citado. A Fundação Família e Acolhimento, antes tida como referência em projetos sociais, foi interditada para investigação e perdeu a certificação de entidade beneficente. O prédio foi lacrado. Lá dentro, agentes encontraram pastas com documentos duplicados, carimbos sem controle, laudos assinados por profissionais inexistentes e até fichas com nomes de crianças que oficialmente jamais haviam passado por ali. Pedro acompanhava tudo em silêncio, dentro de uma sala reservada. A polícia lhe ofereceu proteção temporária, temendo possíveis represálias, mas ele recusou escolta. Disse apenas que precisava de tempo para entender o que havia vivido. A mulher e a filha foram transferidas para um local sigiloso, sob cuidado de uma equipe multidisciplinar. A menina estava em choque emocional, mas lúcida, e sua condição era acompanhada por psicólogos especializados em traumas infantis. A mãe, por sua vez, passou a colaborar diretamente com os promotores responsáveis, entregando cópias de e-mails e anotações que havia feito antes de fugir. Sua memória, até então desacreditada, agora era peça central no quebra-cabeça que desmantelava o esquema. No fim da tarde, Pedro recebeu uma notificação no celular. Era um e-mail anônimo, com o título "Você fez a coisa certa". O corpo da mensagem continha apenas uma frase: "Continue em silêncio por enquanto. Você mexeu com gente grande." Sem anexos, sem remetente rastreável. Ele levou o conteúdo à polícia, que iniciou um rastreamento, mas já antecipava a dificuldade em rastrear a origem. Mesmo assim, era um lembrete claro. Embora a estrutura visível tivesse começado a ruir, ainda havia mãos ocultas tentando preservar o que restava do velho sistema. O delegado reuniu a equipe no fim do expediente. Havia olheiras profundas em seus olhos, mas o olhar era firme. Hoje, nós viramos a chave. Mas isso aqui não é o fim. É só a porta de entrada para algo muito maior. E se tentarem apagar, isso de novo vai ter resistência. Dessa vez vamos até o fim. Os agentes assentiram em silêncio. Muitos deles estavam pessoalmente tocados pela história. As imagens das crianças, os vídeos, os relatos da menina, tudo aquilo havia atravessado as barreiras habituais do trabalho. Já não se tratava apenas de cumprir ordens. Era uma missão de reparo. Pouco antes de sair da delegacia, Pedro foi chamado por uma investigadora. Ela lhe entregou um envelope simples, lacrado, com a inscrição "Confidencial". Dentro havia uma cópia impressa de um trecho do depoimento da criança. A transcrição dizia: "Ele ouviu minha pergunta. Mesmo sem entender, ele parou. Ninguém nunca parava. Só ele." Pedro leu aquelas palavras mais de uma vez, sentindo o peso e a leveza que elas carregavam ao mesmo tempo. Fechou o envelope, guardou no bolso da jaqueta e saiu do prédio, sem olhar para trás. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou sobre a mesa uma carta. Sem remetente. A caligrafia era infantil, e o papel dobrado em 4 partes trazia apenas uma frase: "Você salvou nossas vidas." Pedro segurou o papel com as 2 mãos e se sentou lentamente, sentindo que algo dentro dele também havia mudado para sempre. Não havia mais como retornar ao que era antes. Ele havia sido, mesmo que por uma noite, o elo entre o desespero de uma fuga e o princípio de uma justiça que se negava a nascer. Na televisão, as manchetes anunciavam: "Rede de tráfico infantil é desmontada em Minas Gerais. Funcionários públicos e políticos são investigados por envolvimento com abrigo irregular. Criança de 7 anos entrega provas.
que chocam autoridades. Pedro desligou a TV. Ele já sabia de tudo aquilo. O que a notícia não contava era o que havia por trás. A estrada de terra, o medo nos olhos da menina, o instinto de proteger, mesmo sem saber do que. Isso, só quem viveu saberia contar. E talvez um dia ele contasse. Mas por ora o silêncio era também uma forma de resistência, e ele estava disposto a sustentá-lo. Meses haviam se passado desde a madrugada, que mudara para sempre o curso da vida de Pedro. A rotina, a cidade, o trânsito e as notificações no aplicativo de corridas haviam retomado seu ciclo, mas algo dentro dele seguia fora do compasso habitual. Cada novo passageiro que entrava no banco de trás era uma lembrança involuntária da noite em que uma mãe e uma criança cruzaram seu caminho com uma pergunta despretensiosa e devastadora. A frase da menina ecoava com nitidez em sua memória. É hoje que a gente consegue escapar, né? Desde então, Pedro carregava aquele som como se fosse uma música de fundo constante, algo que não se ouve com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. A repercussão do caso havia sido ampla. A rede de adoções forjadas foi desmantelada, os envolvidos estavam sendo julgados e a mãe e a filha receberam nova identidade e um novo destino. As autoridades garantiram que ficariam longe da cidade por tempo indeterminado, sob um programa de proteção a testemunhas. Pedro, por sua vez, fora orientado a evitar exposição. A mídia tentou localizá-lo, veículos de imprensa ofereceram entrevistas, até convites para programas de televisão surgiram, mas ele recusou todos. Sabia que qualquer palavra fora do lugar poderia trazer mais riscos do que benefícios. Sua contribuição já havia sido feita e não buscava reconhecimento. Buscava paz. Certa manhã de outono, Pedro recebeu uma ligação incomum. Era um número fixo do interior de Minas Gerais. Do outro lado da linha, uma voz formal perguntou se ele poderia entregar um envelope em um endereço rural, na região de Brumadinho. O tom da voz e o cuidado com as palavras o fizeram suspeitar, mas havia algo ali que o intrigava. Após alguns segundos de hesitação, aceitou. Pegou o envelope na agência indicada, conferiu o conteúdo. Apenas papéis administrativos, sem grande relevância, e seguiu viagem. A estrada era tranquila, o céu limpo, e a paisagem rural contrastava com o ritmo da cidade. O silêncio do interior sempre teve algo de terapêutico, e naquela manhã, Pedro sentia que cada curva da estrada o levava para mais perto de algo que ele não sabia nomear. Ao chegar ao endereço indicado, estacionou o carro em frente a um portão de madeira simples, com uma cerca de arame farpado, contornando um terreno onde havia uma pequena casa de tijolos à vista, um galinheiro, uma horta bem cuidada e um cachorro deitado sob a sombra de uma árvore. Tocou a buzina suavemente. Em instantes, uma mulher saiu da casa. Pedro a reconheceu antes mesmo de ela abrir completamente a porta. Era ela. Os cabelos estavam mais claros, presos em um coque improvisado. As roupas simples e o olhar sereno contrastavam com a mulher tensa e assustada que ele conhecera meses antes. Ela sorriu sem dizer nada. Pedro desceu do carro, entregou o envelope e tentou manter a formalidade. Entregador, trouxe isso para a senhora. Ela pegou o envelope, agradeceu com um gesto de cabeça, mas não entrou. Permaneceu ali, olhando para ele como quem guarda uma notícia importante. Foi quando uma voz pequena rompeu o silêncio. Mãe, quem é? Pedro virou-se devagar. A menina vinha correndo, com os pés descalços e um vestido florido. Os cabelos soltos, agora mais longos, balançavam com o vento. Ela parou diante de Pedro, observando-o por alguns segundos. Ele sentiu o coração apertar. Havia ali uma mistura de lembrança e transformação. Os olhos eram os mesmos, grandes, atentos, cheios de perguntas, mas o semblante era outro. Leve, seguro, livre. O tempo não havia apagado o que aconteceu, mas tinha começado a curar. Nenhuma palavra foi dita por alguns segundos. Pedro sorriu. A menina deu um passo à frente e o abraçou com força, como se quisesse garantir que ele era real. A mãe atrás observava em silêncio, com os olhos marejados. E então, sem ensaio, sem drama, sem peso, a menina sussurrou.
Agora a gente escapou de verdade, né? Pedro fechou os olhos por um instante, absorvendo a frase. Não havia nada mais a dizer, apenas assentiu com a cabeça, abraçando-a de volta. Sim, elas tinham escapado. Não apenas da rede que as ameaçava, mas do silêncio, da invisibilidade, do destino pré-escrito que tantas outras crianças não conseguiram evitar. Eles entraram na casa, onde a mulher preparou café passado na hora, com pão de queijo assando no forno a lenha. Sentaram-se à mesa, trocaram poucas palavras, mas muitos olhares. A menina mostrou os desenhos novos que fazia, agora coloridos com árvores, casinhas, animais e sorrisos. Nenhuma porta trancada, nenhuma expressão de medo. Pedro observava cada traço como quem lê uma carta escrita por outra linguagem. Ali, naquele papel, estava a prova de que tudo tinha valido a pena. Ao se despedir, já no final da tarde, a mulher o acompanhou até o portão. Agradeceu novamente, sem floreios, com a simplicidade de quem sabe que certos gestos nunca serão explicáveis, com palavras. Pedro subiu no carro, deu a partida e seguiu pela estrada de terra, com a luz do sol descendo pelas montanhas ao fundo. O dia terminava, e com ele encerrava-se também um ciclo. Nunca mais voltaram a se ver. Mas Pedro continuou dirigindo, agora com um olhar diferente para cada passageiro. Sabia que, a qualquer momento, alguém poderia entrar em seu carro com mais do que um destino no aplicativo. Alguém poderia carregar uma história, um pedido de socorro velado, uma pergunta simples que escondesse um universo inteiro. E ele estaria pronto para ouvir. Porque naquele dia, no banco de trás, uma criança perguntou se era a hora de escapar. E meses depois, com os pés descalços na terra e os olhos limpos de medo, ela mesma respondeu. Escapar era só o começo. Viver de verdade era o que vinha depois. E foi isso que Pedro ajudou a construir. Uma nova chance, um novo caminho, um silêncio que dizia tudo o que precisava ser dito. Sem barulho, sem testemunhas, sem manchetes. Apenas vida. E isso ele sabia valia mais do que qualquer corrida.